O bem viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, de Alberto Acosta. Capítulo 5. Riscos e ameaças ao bem viver. Quem luta para tomar esse poder adquire fatalmente o vírus de dominar e controlar, e o aplica sem pudor sobre seus próprios companheiros de luta, posto que todos os meios servem para seus altos fins, e os rivais podem constituir um obstáculo para alcançá-los. Gustavo Esteva. O bem-viver tem sido alvo de diversas interpretações. Desde o debate constituinte de Monte Cristi, no Equador, primaram, inclusive entre os deputados governistas, o desconhecimento e o temor em relação à proposta. Mais que isso, muitas pessoas que alentaram essa mudança constitucional, dentro e fora da Assembleia Constituinte, não tinham muita clareza sobre a transcendência do conceito. Já dissemos, o bem-viver, além de uma declaração constitucional, significa uma oportunidade para construir coletivamente uma nova forma de organizar a própria vida. Portanto, o verdadeiro debate deve dar-se na sociedade e deve-se compreender o alcance que representa esse importante passo qualitativo, que deixa para trás o desenvolvimento e seus múltiplos sinônimos para investir em uma visão diferente. É óbvio que uma cosmovisão dessemelhante à ocidental, que surge de raízes comunitárias e não capitalistas, existentes não apenas no mundo andino e amazônico, provoca conflitos e rupturas. Rompe igualmente com as lógicas antropocêntricas do capitalismo e dos diversos socialismos que existiram até agora. O bem-viver, como anotamos, nos ordena a dissolver os tradicionais conceitos de progresso em sua derivação produtivista e de desenvolvimento, enquanto direção única, sobretudo com sua visão mecanicista do crescimento econômico. Subtítulo: Confusões espreitam por todos os lados. Para começar, não se pode confundir os conceitos de bem-viver com o de viver melhor, que supõe uma opção de progresso material ilimitado. Viver melhor nos incita a uma competição permanente com nossos semelhantes para produzir mais e mais, em um processo de acumulação material sem fim. Esse viver melhor incentiva a disputa, não a harmonia. Recordemos que, para que alguns possam viver melhor, milhões de pessoas tiveram e têm de viver mal. O bem-viver não se trata simplesmente de um novo processo de exponencial e contínua acumulação material. Necessitamos respostas políticas que possibilitem a cultura do estar em harmonia e não a civilização do viver melhor, como esclarece o jurista equatoriano Atahualpa Oviedo Freire. Trata-se de construir uma sociedade solidária e sustentável, com instituições que assegurem a vida. O bem-viver, repitamos, sinaliza uma ética da suficiência para toda a comunidade e não somente para o indivíduo. Seu uso como noção simplista, carente de significado, é uma das maiores ameaças ao conceito. As definições interesseiras e acomodadas desconhecem que o bem-viver emergiu das culturas tradicionais. Essa tendência é bastante generalizada em diversos âmbitos governamentais do Equador e também da Bolívia, poderia desembocar em uma versão New Age do bem-viver, que o transformaria em mais uma das tantas modas que aparecem por aí. Nessa trilha, o bem-viver poderia tornar-se um novo sobrenome ao desenvolvimento, o desenvolvimento do bem-viver. Ademais,
esse bem-viver se converteria em um simples dispositivo de poder, que serve para controlar e domesticar as sociedades. O ato de dogmatizar e imaginar o bem-viver a partir de visões teóricas inspiradas em ilusões ou utopias pessoais poderia igualmente acabar reproduzindo delírios civilizatórios e inclusive colonizadores. Quando o bem-viver se torne esquivo, sobretudo por estar mal concebido na prática governamental, podemos chegar ao ponto de colocar sobrenomes ao bem-viver. Bem-viver sustentável, bem-viver com igualdade de gênero, viver endógeno, tal como fizemos com o desenvolvimento, quando quisemos diferenciá-lo daquilo que nos incomodava. A via do sincretismo também é arriscada, pois poderia construir híbridos inúteis em vez de novas opções de vida. Assumir o bem-viver simplesmente como um slogan político pode conduzir a seu debilitamento conceitual, caso não se consiga esclarecer o que realmente representa essa proposta de mudança civilizatória. Na Alemanha, por exemplo, o governo da chanceler Angela Merkel impulsiona uma campanha para discutir o bem-viver, ou Gutes Leben, uma confusa entelequia de visões que poderiam ser assimiladas como tentativa de remoçar o estado de bem-estar social, sobretudo assegurando uma ampla oferta de bens e serviços. Isso não está longe do que propõe o governo do presidente equatoriano Rafael Correa quando se refere ao Buen Vivir. Floresmilo Simbanha, dirigente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, é categórico sobre o assunto. O governo compreende fundamentalmente como acesso a serviços. Quanto mais se investe em saúde, educação, obras públicas e serviços sociais, opina o governo, mais se aproxima do Sumac Calçai. Tudo sem colocar em questão o modelo econômico. Assim, não importa que se afete a natureza ou que não se mude substancialmente as relações capital-trabalho. Para o executivo, trata-se de aumentar a renda pela venda de recursos naturais ou via impostos, e logo redistribuí-las mais equitativamente. Na Alemanha, há muitos debates sobre o bem-viver, em diversos âmbitos, como na Assembleia Ecumênica de abril e maio de 2014, em Mainz, ou nas iniciativas locais da Aliança Ativista em favor do comércio justo em Castrop-Rauxel, em maio e junho de 2014. Igualmente notável é o fato de que o prefeito da cidade de Colônia tenha declarado um dia do ano como o dia do Buen Vivir, em espanhol, para refletir sobre a necessidade de outro estilo de vida. A lista de incongruências nos governos progressistas andinos, tanto em nível nacional como nos territórios descentralizados, adverte intenções distintas entre os mandatos institucionais e a Realpolitik. Na prática, revelam-se formas continuistas de consumismo e produtivismo, refletindo também o uso propagandístico do termo bem-viver. Basta ver a quantidade de documentos e programas oficiais que anunciam o Buen Vivir no Equador e o Vivir Bien na Bolívia. O termo se insere na pauta publicitária dos respectivos governos, mas de uma maneira muito distinta do que representa na realidade. Como exemplo, projetos municipais para melhorar as ruas em cidades construídas em torno da cultura do automóvel e não dos seres humanos são apresentados como se tratassem de obras para o bem-viver, enquanto se aprofunda o extrativismo com a megamineração, implementam-se programas governamentais desavergonhadamente timbrados como iniciativas de bem-viver. O mesmo sucede com os novos campos petrolíferos.
Tudo isso representa um bem-viver propagandístico e burocratizado, carente de conteúdo, reduzido a uma estratégia de marketing oficial. É uma ameaça ao bem-viver. Outro risco latente são aquelas propostas que pretendem diferenciar o bem-viver do sumac calçai, assumindo-os como dois paradigmas diferentes. Como aponta Atahualpa Oviedo Freire, é inegável que há uma apropriação, sequestro e domesticação do termo pelos governos de Equador e Bolívia. Ninguém duvida que o bem-viver governamental está desencontrado com o bem-viver de origem indígena. Isso explica essa posição separatista entre bem-viver e sumac calçai. A diferenciação não se justifica, porém. Eduardo Gudinas anota que, com esta separação, perde-se a pluralidade original e a soma das posturas críticas à modernidade não indígena. Sustentar que o bem-viver, por definição, é desenvolvimentista e que o sumac calçai, em consequência, é indígena, é uma simplificação que não contribui com o debate. Ademais, esta distinção recluiria as propostas indígenas a um mundo estreito e minimizaria seu enorme potencial para conduzir batalhas conceituais e políticas orientadas a superar a modernidade. Em síntese, o desrespeito à diversidade frearia a verdadeira riqueza de propostas múltiplas nascidas a partir de diferentes realidades e que nos obrigam a falar em bons conviveres. Para entender o que implica o bem-viver, que, como vimos, não pode ser simplesmente associado ao bem-estar ocidental, há que começar recuperando os saberes e as culturas dos povos e nacionalidades, tarefa que deveriam liderar as próprias comunidades indígenas. Isso, insistimos, não significa negar os êxitos e as mudanças proporcionados pelos avanços tecnológicos que podem contribuir à construção do bem-viver. Trata-se de recuperar o que já existe e de inventar, caso seja necessário, novos modos de vida dentro de determinados parâmetros que assegurem os bons conviveres. Isso permite esclarecer outro mal-entendido comum em relação ao bem-viver. Depreciá-lo ou minimizá-lo como uma mera aspiração de regresso ao passado ou de misticismo indigenista, sem negar as ameaças do pachamamismo. O bem-viver expressa conceitos que estão em marcha neste exato momento, promovendo a interação, mescla e hibridização de saberes e sensibilidades e compartilhando marcos similares, tais como a crítica ao desenvolvimento ou a busca de outra relacionalidade com a natureza. Entendemos como pachamamistas aquelas visões, até dogmáticas, que ressaltam em extremo a importância da Pachamama ou certos aspectos da cosmovisão andina, assumindo-a, inclusive, como se não tivesse sido afetada pelos séculos de colonização, encobrindo muitas vezes seu acriticismo em relação ao capitalismo. Nessa perspectiva, o bem-viver não é uma criação, nem uma novidade dos processos políticos do começo do século XXI nos países andinos. Os povos originários de Abya Yala não são os únicos portadores dessas propostas. O bem-viver tem sido conhecido e praticado em diferentes períodos e em diferentes regiões da Mãe Terra. Forma parte de uma longa busca de alternativas de vida forjadas no calor das lutas de emancipação e pela vida. Ademais, a história da humanidade é a história dos intercâmbios culturais, embora eles muitas vezes tenham ocorrido de uma maneira brutal, inclusive entre as próprias comunidades originárias americanas, como bem anotou o antropólogo peruano José Maria Arguedas. Não podemos negar a história.
Os incas construíram um império com tudo o que isso representa. Por exemplo, os mitimanes e a imposição de uma língua e de uma cosmovisão legitimadora do poder. A própria conquista só foi possível graças à colaboração de uma parte dos indígenas contra os governantes daquele momento. Mitimanes foram comunidades ou grupos de famílias separadas de suas comunidades pelo Império Inca e transladas de povos leais e conquistados ou vice-versa para cumprir diversas funções necessárias ao poder imperial, seja porque eram grupos rebeldes aos que queria isolar, ou porque, embora sendo rebeldes, ajudavam a pacificar outros territórios. Foi pragmático o apoio de alguns grupos à invasão de Hernán Cortés e à queda do capital azteca de Tenochtitlan, no México. A colônia se consolidou como toda colônia, graças ao apoio de setores autóctones cooptados e assimilados pelos conquistadores, não só pela força, mas também por meio de privilégios e títulos nobiliários. A luta pela independência das metrópoles ibéricas encontrou indígenas em ambos os lados ou em nenhum. Seja como for, o que importa é reconhecer que nessas terras existem memórias, experiências e práticas de sujeitos comunitários que exercitam estilos de vida não inspirados no tradicional conceito de desenvolvimento e progresso entendidos como acumulação ilimitada e permanente de riquezas. É imperioso, portanto, recuperar ditas práticas e vivências próprias das comunidades indígenas, assumindo-as tal como são, sem idealizá-las, embora reconhecendo seu possível valor contestatário. Também nos parece uma ameaça ao bem-viver o uso e abuso de categorias pós-modernas e pós-coloniais, como arquétipo cósmico, quântico ou cosmovisão, para tratar de construir o ancestral à margem de suas próprias raízes. Neste caminho, portanto, a crítica sempre será bem-vinda. Há que vetar posições dogmáticas e intolerantes. Não pode haver espaço para comissionários políticos do século XXI. Além disso, não devemos acreditar que, invocando o bem-viver como em um passe de mágica, os problemas estejam resolvidos. Subtítulo: Com velhas ferramentas não se constrói o novo. Não é apenas indispensável questionar o senso histórico do processo desencadeado pela ideia do desenvolvimento. É preciso implodir todos os objetivos, políticas e ferramentas com que se tem buscado inutilmente o bem-estar geral prometido pelo desenvolvimento. É necessário, inclusive, reconhecer que os conceitos e instrumentos disponíveis para analisar o desenvolvimento já não servem. São conhecimentos que pretendem nos convencer de que este padrão civilizatório, atado à lógica convencional do progresso, é natural e inevitável. Por isso mesmo, não se pode avaliar o bem-viver apegando-se aos instrumentos de análise tradicionais. Este é outro dos mecanismos que são empregados para negar a existência do bem-viver, na medida em que não pode ser explicado e medido com tais instrumentos ou porque se assume que o aspecto comunitário desapareceu do mundo indígena. Esta seria outra forma de racismo intelectual, aliás. Igualmente, seria no mínimo equivocado que as reflexões sobre o bem-viver, por melhores que sejam as intenções, fossem assumidas como receitas indiscutíveis ou aplicáveis em qualquer momento ou lugar. Já disse com clareza Ivan Illich em 1968, diante de um grupo de jovens norte-americanos que se preparavam para servir como voluntários do desenvolvimento no México. Para o inferno com as boas intenções. É indispensável, então, discutir se é necessário elaborar indicadores do bem-viver, mas será muito arriscado
e inútil fazê-lo sem antes especificar seus fundamentos. O puro voluntarismo poderia levar-nos a novos tecnicismos. No entanto, será igualmente perigoso e inútil seguir falando do bem-viver nas esferas públicas sem contar com mecanismos que permitam medir os avanços e retrocessos deste caminho. Esses possíveis indicadores deveriam, para manter a coerência, contemplar o mundo dos bons conviveres, ou seja, deveriam ser diversos e múltiplos, apropriados a cada realidade. Não é um tema de menor importância. Essa tarefa pode conduzir-nos a terrenos movediços que nos impedirão de sair da armadilha conceitual da modernidade. Neste ponto, cabe uma constatação cada vez mais generalizada sobre a necessidade de mudanças conceituais e estruturais em todos os âmbitos da vida, por exemplo, na economia. A organização do aparato produtivo e os padrões de consumo devem mudar de maneira profunda. Para construir o bem-viver, é preciso outra economia que se reencontre com a natureza e atenda às demandas da sociedade, não as do capital, como veremos mais adiante. Se é que a economia tem algum sentido, deve superar seu hermetismo no campo do valor. Ivan Illich, em 20 de abril de 1968, no estado mexicano de Morelos, concluiu sua intervenção dizendo: "Estou aqui para sugerir que renunciem voluntariamente a exercer o poder que têm por serem americanos. Estou aqui para recomendar que renunciem consciente, livre e humildemente ao direito legal que têm de impor sua benevolência ao México. Estou aqui para desafiá-los a reconhecer sua incapacidade e sua falta de poder para fazer o bem que tentam fazer. Estou aqui para recomendar que usem seu dinheiro, status e educação para viajar pela América Latina. Venham ver, venham escalar nossas montanhas, desfrutem nossas flores, venham estudar, mas não venham ajudar." Disponível no site do Infomorelos. Filosofia, Audia Blocon las buenas intenciones. No cerne do bem-viver, com projeção global, inclusive, está implícito um grande passo revolucionário que nos leva a caminhar de visões antropocêntricas a visões sociobiocêntricas, assumindo as consequências políticas, econômicas, culturais e sociais dessa transição.